Quais são os desafios da educação brasileira para o século XXI? Sobre esse tema, conversei com a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, e com o presidente do Conselho Nacional de Educação, Eduardo Deschamps, durante a 7ª Jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense, realizada pela Fiesc. A gente tem uma escola atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, que foi desenvolvida no final do século XVIII, no século XIX, e ela permanece igual até hoje. 200 anos nós temos um sistema educacional no mundo que faz educação do mesmo jeito que fazia 2 séculos atrás. Então a gente precisa trazer essa escola do século XIX para o século XXI. A gente tem a escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Trazer a escola para o século XXI é mais do que você colocar tablet e celular na escola. É mais do que você levar a tecnologia para a escola. Isso é um componente que é as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, que fazem parte do século XXI, mas elas não esgotam o século XXI. Tem muito mais para você trazer crianças e jovens preparados para viver, trabalhar, conviver no século XXI. E elas dizem respeito ao conjunto de habilidades que essa criança, esse jovem precisa desenvolver, como capacidade de pensar de maneira lógica, saber a língua, saber matemática, todo esse conjunto de habilidades convencionais que a escola tradicionalmente trouxe. Mas elas não são mais linha de chegada, elas são linha só de largada. Hoje a gente precisa desenvolver além dessas competências, não é deixá-las de desenvolver, mas além delas você precisa desenvolver habilidades não cognitivas, como as habilidades socioemocionais ou soft skills, que são habilidades como saber trabalhar em time, colaboração, liderança, iniciativa, protagonismo, flexibilidade, abertura, inovação, criatividade, enfim, todo um conjunto de habilidades que são de caráter não cognitivo, estritamente falando. A gente precisa olhar os outputs, não só os inputs. Tá funcionando você colocar mais isso ou mais aquilo ou não? Então, o que isso significa? Nós precisamos olhar a eficiência do sistema em transformar insumos em resultados. Então, se você não está sendo eficiente no processo de ensino-aprendizagem, você tem que rever o modelo e não continuar repetindo ele se o resultado não está sendo o esperado. Então, nós temos um problema de gestão muito sério no Brasil, porque recursos, inclusive, aumentaram. O investimento no Brasil em educação aumentou durante os últimos anos bastante, não foi pouco. No entanto, o resultado de aprendizagem da criança continuou estacionado. Portanto, tem alguma coisa errada. A evasão escolar é uma tragédia na educação brasileira. E os motivos são vários. O mais triste deles é que o jovem não acredita que, através da educação, ele terá um futuro melhor. Na verdade, não é que o jovem já não tenha consciência de que, através da educação, ele possa avançar. É que ele enfrenta dificuldades para poder garantir o seu processo educacional, mas não na hora de escolher ali no ensino médio apenas. Já lá atrás, quando ele tem um processo de alfabetização que não é adequado, no período do ensino fundamental, onde ele eventualmente começa a ter dificuldades de aprendizagem, questões relacionadas inclusive à primeira infância, que tem a ver com a alimentação nos primeiros anos de vida, tem a ver com o desenvolvimento neurológico que ele vai ter também naquele período. Aquele que chega com essas pré-condições definidas, ele identifica a questão da educação como uma questão importante. Agora, a gente tem um conjunto que nós vamos ter que fazer um trabalho importante. Primeiro, garantir que desde a primeira infância até o ensino médio a gente dê educação de qualidade para todos eles. E na sequência procurar recuperar, através de programas, por exemplo, como a criação do ecossistema da educação de jovens e adultos, programas de recuperação, de reposição de conhecimentos com estudantes, novas oportunidades de aprendizagem com estudantes que têm alguma dificuldade hoje e aqueles que já passaram da etapa na educação de jovens e adultos, para que a gente possa garantir para ele aquele conhecimento necessário e essencial para que ele possa continuar se desenvolvendo. O ponto é que eles estão desencantados com o resultado que essa educação está gerando.
porque de fato o resultado é pífio, o resultado é muito pequeno perto do que ela precisa oferecer para preparar essas pessoas para o século XXI. E além de ser um pequeno resultado em termos de aprendizagem, é um resultado que está desalinhado com as novas necessidades do século XXI, que vão além de você saber português e matemática. Hoje, para você entrar numa empresa ou para você fazer o seu negócio, você precisa saber português, matemática e coisas assim, mas você precisa saber trabalhar em time, você precisa ser capaz de trabalhar de maneira colaborativa, você precisa ser capaz de ser criativo, inovador, você ser flexível. As pessoas vão ter de 13 a 14 empregos até os 32 anos de idade pelas pesquisas realizadas no mundo. Se você não for muito flexível para ser capaz de mudar tantas vezes de trabalho ao longo de 20 anos de vida, menos de 20 anos de vida, você não vai dar certo. Você precisa ser flexível, você precisa ser aberto, você precisa ser criativo, porque as mudanças que estão acontecendo estão numa velocidade gigantesca. Então você precisa ter muitas outras habilidades que não simplesmente saber português e matemática. Infelizmente, a escola ainda está preparando para empregos do século XX. Esses não serão os empregos do século XXI. Talvez, de maneira muito respeitosa, a gente esteja olhando já a ponta do iceberg. Quando a gente vê a aplicação da tecnologia sobre o impacto das profissões que hoje existem, obviamente que a gente sempre vai trazer equipamentos, máquinas, aplicativos e software para melhorar a condição humana, mas se a gente vai só no resultado, a gente também olha a aplicação na corporação. Como é que a gente prepara uma sociedade que está ainda embarcada nas mesmas lógicas de construção da ideia do passado, mesmo tipo de sala de aula, o mesmo tipo de formações estruturais de empresas, para esse mundo novo que é particularmente o mundo que as pessoas vivem muito. Eu não estou preocupado com uma profissão que suma ou outra profissão que entre. Eu estou preocupado que durante a nossa trajetória como indivíduos, nesse mundo novo, a gente vai ter 5, 6 profissões. Então, como é que a gente constrói, como sociedade, um conjunto de pilares no ser humano para que ele possa ter a decisão para definir suas 5, 6 profissões ao longo da vida? Uma pessoa com 70 anos de idade hoje, ela é uma pessoa praticamente inválida para a sociedade. Tem até lugares públicos que você tem uma aposentadoria chamada expulsória. Uma pessoa com 70 anos, daqui a simplórios 20 anos, é uma pessoa muito ativa. Hoje já é, mas daqui a 20 anos é muito ativa, principalmente em função desses novos medicamentos que têm sido lançados. Então, como é que a gente cria um roteiro de vida do mundo do trabalho para essas pessoas? Aí a nossa discussão é mais lá embaixo, mais empírica. Nós temos que ensinar melhor a vida como ela é. A gente decide botar a vida como ela é somente para as pessoas que entram no trabalho. Um jovem, uma criança não sabe o que é saneamento básico, não sabe o que é uma programação, não sabe o que é lógica de finanças, não sabe o que é um juros composto. Enfim, como é que você ensina essas bases, esses pilares, para que a pessoa possa realmente programar e possa usar os seus respectivos sensores, possa usar recursos para que a sua vida seja melhor manipulada por ela mesma. Educação, assim como saúde e outras questões, elas não são uma questão apenas governamental. A palavra são questões públicas que a gente precisa resolver e a gente precisa entender que público e governamental não são a mesma coisa. Quando você pensa em público, você fica pensando, é o ministro, pensa a questão de educação, é o ministro da educação ou o secretário de educação. Não, a palavra público, ela quer dizer todos nós, vai precisar de um esforço público envolvendo todos, empresas, sociedade, governo, como parte desse esforço para superar um desafio público. Então, eu acho que o movimento Santa Catarina pela Educação ele é importante porque ele tem essa lógica, a lógica da corresponsabilidade pelos desafios públicos que nós temos no país, que não são apenas governamentais. Governamentais é uma parte do público, não resume o público. Bom, primeiro, nós temos belas experiências existentes no Brasil. Infelizmente, a gente não consegue comunicar isso de maneira adequada para mostrar
que já existem formas de atuação importantes sendo realizadas no Brasil. Vou pegar o caso clássico, que é o caso do processo de alfabetização no Ceará, numa região muito pobre, você consegue dar saltos de qualidade com o processo de alfabetização. Vamos trabalhar com a questão da conexão que você tem em Santa Catarina, da educação básica com a educação profissional, o trabalho que é realizado pela Secretaria de Educação, pela rede de escolas estaduais, junto com o Sistema S, junto com o Senai, junto com o próprio SESI na questão da educação de jovens e adultos, procurando trazer a questão da profissionalização para esse processo. Experiências estão sendo realizadas no Distrito Federal, experiências estão sendo realizadas na Paraíba, experiências, por exemplo, como o Centro de Mídias lá do Amazonas, que leva educação em tempo real, através da tecnologia digital da capital Manaus até os locais mais longínquos do interior do Amazonas, porque lá a questão de conexão, de logística é muito complexa, você leva às vezes até uma semana de barco para chegar numa determinada localidade. Quer dizer, são questões inovadoras que estão sendo trabalhadas no Brasil. Nós temos hoje um laboratório importante, que é o EduLab 21, que é mantido pelo Instituto Ayrton Senna, que está pesquisando as questões da educação, competências socioemocionais aplicadas à educação brasileira também. Nós temos várias outras experiências, como a Rede de Ciência pela Educação, está começando a trabalhar como é que a gente pode incorporar as questões de ciência, formar bons cientistas para que a gente possa dar o salto no processo educacional brasileiro. Quer dizer, há belas experiências, porém, há muito que aprender ainda. Nós temos uma dificuldade grande por ser um país federativo, muito grande, um país com muita desigualdade, para construir diversas ações que possam garantir equidade. E a Base Nacional Comum, a própria reforma do ensino médio, são ações que, inspiradas por modelos que já foram desenvolvidos em outros países e deram certo, podem ser adequados, adaptados ao Brasil, para que a gente possa dar um salto educacional.